cumprimentando a todos aí, particularmente a iniciativa deste congresso que está sendo importante, esse preparatório para o nosso congresso. Está dando para me ouvir bem aí? Dizer a vocês que hoje eu invadi aqui a praia do Goldman, nosso governador, porque a minha fala seria na verdade seria amanhã, juntamente com o Aloysio Nunes, que é o líder do Senado. Eu sou o líder do PSDB na Câmara, junto com o Floriano, que é o líder da Câmara Municipal, e com o Samuel Moreira, que é o líder o colega nosso da Assembleia de São Paulo. Samuel, líder de governo. Mas amanhã eu estarei na região de Ribeirão Preto. Eu estou indo hoje para Ribeirão Preto, então eu vim realmente para bater um papo com vocês, me desculpei com os demais líderes, para colocar um pouquinho da minha visão sobre a liderança do PSDB e sobre a importância desse nosso encontro para estar definindo diretrizes para o nosso partido. E eu queria começar dizendo que sou muito grato ao PSDB por ter me colocado como líder, coordenando aí a atividade de 51 deputados federais, e numa missão que eu diria muito difícil, porque suceder ao Goldman, que foi o nosso líder no meu primeiro mandato, não é missão fácil. Quem já teve um líder como Alberto Goldman sabe da missão e da importância do papel da liderança do PSDB no âmbito nacional. Mas eu queria fazer algumas reflexões aqui com vocês sobre o papel da liderança, sobre o papel do nosso partido, que talvez até fuja um pouco a expectativa de todos, mas é um pensamento que estou trazendo para que vocês reflitam sobre ele e quem sabe a gente consiga evoluir ou retroceder nessa ideia que tem, mas o importante é trazê-la a vocês todos, por isso que eu vim aqui, e aqui pego 350 km de carro rumo a Ribeirão Preto. A primeira coisa que eu queria dizer a todos vocês, e dentro da proposta nossa, é que evidentemente 2013 é um ano preparatório para as eleições de 2014. Então, evidentemente, esse ano o enfrentamento vai ser infinitamente maior com aqueles partidos que estarão disputando conosco. E, portanto, a nossa liderança tem que ser infinitamente mais vigorosa do que foi até a presente data. Não se trata de dizer que o PSDB não fez a oposição que deveria. Ele fez a que podia. E agora tem que ter um novo foco. E esse foco é ir para o enfrentamento, discutindo de igual para igual com os outros partidos que concorrem, particularmente com o Partido dos Trabalhadores, porque nós sabemos dos nossos êxitos, nós sabemos dos nossos acertos e também sabemos dos nossos erros. Aí um ponto que nos diferencia do PT. Quando me perguntam qual é o primeiro passo que nós temos que fazer para nos reaproximarmos da sociedade, nós do PSDB, eu vou ser muito sincero, eu não acho que é uma boa comunicação tão somente, nem com uma grande agência de publicidade tão somente. Eu acho que a gente só vai mudar nosso relacionamento de forma a nos reencontrarmos para valer com a sociedade a partir do momento que nós mudarmos a nossa postura diante de alguns fatos. Eu estou dizendo isso porque comecei a minha atividade na primeira reunião de líderes que teve, foi nesta terça-feira, e eu percebi que os outros líderes, são mais de 20 líderes, todos os partidos representados no colégio de líderes, ficaram surpresos quando me perguntaram quais eram as primeiras medidas prioritárias que o PSDB tinha para pautar. Eu falei exatamente o que eu estou dizendo aqui. Do mesmo jeito que nós temos que promover o nosso reencontro com a sociedade, a Câmara tem que promover o seu reencontro com a sociedade. Hoje a Câmara é motivo de piada. Falar de deputado é uma questão que é vergonhosa. Falar de política na Câmara é falar de corrupção. Essa imagem só vai mudar por postura. Que postura? Exemplifico. Como é que é possível a Câmara Federal pagar o 14º e 15º salários para deputados, quando o Brasil inteiro sua o ano todo para receber o seu 13º salário? É inexplicável, é indefensável e é uma coisa aviltante. Ou a Câmara põe um fim a essa vergonha nacional, ou ela não se aproxima da população. É o meu pensamento. Não é possível mais que as coisas que fazem mal para a sociedade não façam mal para o nosso partido e para a Câmara. Se a sociedade está indignada, o nosso partido tem que se indignar, a Câmara tem que se indignar. Dou um outro exemplo, o voto secreto. Como é que é possível escolhermos os nossos representantes e diante de questões fundamentais do Brasil, se vota secretamente? Até a cassação de deputados corruptos é voto secreto. Vocês escolhem seus representantes
e na hora de saber como eles se posicionaram em questões relevantes para o país, ele se esconde debaixo do manto do voto secreto. É uma vergonha nacional. Alguns defendem que em determinadas votações deveria ser secreta. Eu até compreendo, mas a nossa bandeira, a meu sentir, a bandeira do PSDB tem que ser o fim do 14º e 15º salários imediatamente e o fim do voto secreto imediatamente. É nos assenhorarmos de posturas éticas que vão ao encontro que a sociedade espera da gente. Não é possível mais que tenhamos uma discussão partidária que não ouça o que a sociedade está dizendo. Nós não podemos ser um partido surdo. Nós temos a obrigação de ouvir a indignação de todos e trazermos a indignação de todos como sendo, de fato, deve ser uma indignação nossa. Eu digo isso, minha gente, porque eu dizia agora há pouco, nós passamos uma etapa do equilíbrio econômico e ela foi totalmente realizada, exercitada na sua íntegra pelo governo Fernando Henrique Cardoso, no seu tripé que ele formatou para o país. A inflação foi controlada, tinha uma meta de inflação, o superávit primário todos os anos se gastava menos do que se arrecadava e também o câmbio que era flutuante. Esse tripé sustentou até o governo Lula, que depois começou de alguma forma a desviar-se desse tripé, mas ele ainda persiste. Depois veio o governo Lula, pegando a ideia matriz da dona Ruth Cardoso, que criou o Bolsa Escola, e avançou para o Bolsa Família. Reconhecemos o avanço do Bolsa Família, mas em algo que se criou no governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, passou a fase do equilíbrio econômico, do controle das finanças, da lei de responsabilidade fiscal, passou a área a questão da Bolsa Família. Eu pergunto agora, qual é o próximo mote do nosso partido? A revista Veja me perguntou, e eu disse, estamos fazendo os congressos estaduais, culminando com o congresso nacional, que deve ser em junho, para identificarmos este mote, para ouvirmos a sociedade e reproduzirmos o nosso estatuto, que está sendo reanalisado, que graças a Deus já está separando o Conselho de Ética do estatuto como um todo, e tem que estar separado mesmo. Por quê? Porque nós precisamos ouvir a sociedade. O nosso partido precisa de uma renovação no âmbito nacional, estadual, mas não é uma renovação geracional. Não é colocar pessoas novas, é uma renovação de postura. O partido precisa fazer o que está acontecendo aqui em São Paulo, levar as suas ideias para o Brasil como um todo. O presidente nacional do PSDB tem que rodar o Brasil, porque se ficar em Brasília, dentro da sede nacional do PSDB, nunca ele vai ter a clareza do sentimento da nação. Nunca. Só se afere o sentimento da nação convivendo com a nação. Temos que andar por todo o território brasileiro e não ficarmos na teorização dos temas. É isso que eu me proponho como líder do PSDB nacional e que nós estamos nos propondo em São Paulo, mas temos que divulgar isso para todo o Brasil. É importante que nós tenhamos a clareza de que nós temos elementos para combater. Eu vou ser muito sincero, a festa de 10 anos de poder do PT, aqueles que acompanharam, viram que a companhia por si só, dos quadrilheiros que foram condenados no STF, no Supremo Tribunal Federal, como sendo os ícones do encontro, José Dirceu, me perdoe, pela companhia já está maculada a festa, com toda a sinceridade. E lá, o que a gente percebia? Que o PT muito mais se justificava pelo que não fez, do que até mesmo vibrava pelo que fez. O PT não tem felicidade intrínseca, ele não é feliz pelo que ele faz, ele só é feliz quando ele ataca. Esta é a nossa diferença fundamental para eles, a grande diferença. O PT só faz falar mal dos outros, e eu costumo dizer, Goldman, que quem só fala mal dos outros é porque não tem nada de bom para falar de si mesmo. O PSDB tem o que falar, tem os rumos para apontar, e portanto nós temos que ter uma nova diretriz partidária nesse país,
onde realmente a palavra de ordem seja o envolvimento da militância, argumentos para a militância. Eu aqui me penitencio, às vezes faço defesa de teses importantíssimas no Congresso, vou conversar com meus assessores de Campinas, aqueles que não acompanharam, não sabem da tese que foi por mim defendida. Erro meu, eu estou reconhecendo. Nós temos que reconhecer que o PSDB erra a não conversar com a sua militância, erra a não passar as informações fundamentais. Como é que se pode falar numa festa do PT, o PAC a todo vapor? O ano passado, dos 200 bilhões para se investir no PAC, se investiu menos de 24%, porque o governo federal não soube gastar aquilo que estava autorizado no orçamento. É importante saber, há quantos anos vocês ouvem falar da transposição do Rio São Francisco que vai levar água para o Nordeste? 10 anos. A obra está atrasada há 5 anos. Valor inicial da obra, 4 bilhões. Hoje, 8 bilhões e meio com 5 anos de atraso. Transamazônica, até números parecidos. 4 anos atrasadas obras, 4 bilhões o orçamento, 8,8 bilhões hoje. Nós precisamos mostrar isso para o Brasil todo. Eles falaram em 2011, gente, esse dado é assustador hoje, no programa, no orçamento, na lei de diretriz orçamentária, construção de 6 mil creches. 6 mil creches em 2011. Em 2012 eles deram um grande salto, construíram 20 creches em todo o Brasil. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos falar isso aí para fora. Das 500 UPAs, unidade de pronto atendimento, das 500 UPAs, fizemos 120. Então eles falam uma propaganda enganosa, uma propaganda fraudulenta, e a gente não se contrapõe. E muitas vezes a mensagem da publicidade é a que fica. O que eu venho dizer a vocês hoje, e trago essa minha palavra, sem adentrar aí naquilo que seria o cerne da nossa atuação no Congresso agora, que tem muitas matérias que são vetos, orçamento, que são matérias meio áridas. O que eu queria trazer para vocês era esta mensagem: ou mudamos de postura, ou passamos a circular por toda a nação para ferir esse sentimento da nação, ou nós vamos continuar perdendo na linha de comunicação. Por quê? Porque não temos o contato direto com a população. Nós temos a obrigação de fazer isso, de dar argumentos à nossa militância, de abrir espaços para a nossa militância, de garantir que o novo presidente do partido possa rodar por todo o Brasil. Existe hoje um sentimento, eu preciso dizer sobre isso, com você também hipócrita, de deixar de abordar um tema que todos sabem. Tudo indica que o novo presidente possa ser o próprio Aécio Neves. Tudo indica. Quem que é hoje o presidente do PSB? O Eduardo Campos. E o Eduardo Campos roda o Brasil todo levando a mensagem do seu partido. Muito cá entre nós. Roda o Brasil todo fazendo campanha. Mas como preside o PSB, ele vai levar uma mensagem e não tem problema nenhum de cunho eleitoral. Vamos ser sinceros, suponhamos que o Aécio venha a ser o nosso candidato a presidente da República e, portanto, começa a fazer a campanha desde já. Se ele quiser fazer um grande encontro como senador Aécio Neves, reunindo todas as lideranças militantes do PSDB em São Paulo, não é fácil. E se ele vem como presidente nacional do PSDB? Todos comparecem. É importante esse momento de reflexão, porque talvez seja importante alguém como Aécio Neves assumir a presidência do partido. Estamos ainda numa situação embrionária de discussão? Estamos, mas isso pode acontecer. E se acontecer, ele vai ter que rodar por todo o país. Ele vai ter que visitar todos os cantos desse país. E vai ter que ter um time que faça a mesma coisa que ele. Nós temos que sair um pouco do discurso e realmente adentrarmos na vida dos cidadãos brasileiros. Em suma, Goldman, era o que eu gostaria de dizer a todos vocês, que eu estou apostando nessa mudança de postura, tanto quanto na mídia, tanto quanto na comunicação, na agência de publicidade. Eu acho que tudo isso só vai ter sentido se nós mudarmos a nossa postura diante da sociedade e daqui para frente podemos aplicar com muito mais propriedade esse sentimento da nação, para que possamos discutir de igual para igual no conteúdo que sempre tivemos e na vivência prática, que eu acho que muitas vezes falta ao nosso partido. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta:
Nós fazemos parte de um partido onde todas as discussões da Câmara, todas as vezes que o partido é chamado, o nível de discussão engrandece. Enquanto as pessoas discutem para votar neste ou naquele, quais os cargos que vão ter, nós discutimos quais são os temas que serão pautados. Isso é uma coisa que engrandece a todos nós, que vocês têm que ter muito orgulho e bater no peito quando falar: eu sou tucano e falo isso sem nenhum receio. Falo isso com muito amor no coração, porque é uma honra participar de um partido que tem a história que tem, os quadros que tem e que fez o que fez pelo Brasil. Muito obrigado a todos vocês. E peço desculpas por ter